Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, de perto e de longe, olha aí que coisa boa, uma caminhada de fé, hein? Hoje é o dia número 18 dessa caminhada. Estamos seguindo as bênçãos, a promessa de Deus dada a Abraão e agora os seus descendentes. Estamos acompanhando a história de Jacó, o qual, então, depois do seu sonho, vendo a escada, os anjos subindo e descendo, ele se propõe, então, a fazer um voto com Deus e se tornar dizimista. E a sua caminhada tem que continuar, porque os planos de Deus têm que se confirmar. E uma das promessas de Deus é que em ti e na sua família serão abençoadas todas as pessoas da terra, ou seja, todo mundo vai ser alcançado. E Jacó saiu com um propósito da casa do seu pai e sua mãe, que é encontrar uma esposa. E aqui, a Bíblia aberta, eu vou ler alguns versículos para que a gente possa estar aprendendo a respeito dessa caminhada e vendo também as experiências de Jacó, as quais foram aplicadas naquela época e poderão ser aplicadas no nosso dia a dia. Muito bem. Gênesis capítulo 29, versículo 21, diz assim: Então pôs Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Muito bem, e aqui então Jacó chega e inicia-se uma conversa. Ele faz uma pergunta do seu parente, pergunta de Labão, e aí ele diz, olha, Raquel é filha de Labão, ela já está vindo. E Jacó diz assim, então dê de beber às ovelhas e seguem aí, porque ainda é meio-dia. Ele falou, não podemos enquanto todos não estiverem reunidos. E quando ele está acabando de falar, já no versículo 9, diz assim, estando ele ainda a falar com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, e porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filho de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Olha isso. Então, depois que ele dá essa água para as ovelhas, ele se apresenta a Raquel. Ali ele chora bastante e fala da onde ele está vindo, a situação, provavelmente contou a sua história. E Raquel sai correndo tudo e vai e avisa então seu pai que Jacó estava ali. E aí há um encontro da família, um encontro. Então Jacó conhece primeiro Raquel, conhece Labão e depois a irmã mais nova, né, ou seja, a mais velha de Raquel, também é apresentada. A família unida. E passaram-se nesses versículos, né, até o versículo 20, já um ano que Jacó ficou naquele lugar. E a Bíblia diz assim, no versículo 14, então Labão disse, verdadeiramente és tu o osso da minha carne, e ficou com ele, um mês inteiro, me desculpa aí, um mês inteiro. E depois disso, disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, hás de servir de graça, declara-me qual é o teu salário. Qual é o teu salário? E qual que era o propósito de Jacó estar ali? Ele queria uma família, ele queria uma esposa. Então, por qual motivo ele deveria trabalhar? Ou seja, para formar uma família. Presta atenção. Então, diz assim, e Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e a menor, né, aquela que ele havia encontrado, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosura à vista. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos servirei por Raquel, filha menor. Então disse Labão, melhor é que eu dê a ti do que dê a outro homem. Fica comigo.
E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito a amava. Muito bem. Observamos aqui Deus criando situações e também Jacó tomando sua atitude, porque ele entendeu que naquela terra ele seria abençoado. Ele entendeu que ele deveria tomar uma atitude para então viver aí a bênção na sua vida. Até mesmo porque naquele exato momento ele não tinha dinheiro nenhum. Ele não tinha. Ele tinha a promessa de Deus, a bênção, a maior herança espiritual sobre ele, mas ele não tinha posses nenhuma. Quem tinha era o seu pai, Isaac. E ele se propôs então, eu vou criar um dote, e o dote pela minha esposa será 7 anos de trabalho, o qual eu vou trabalhar por ela, porque amo ela. E aí começa a preparação, né? E aí nesse versículo seguinte diz que 7 anos passaram no estalar de dedo, como se fosse alguns dias, alguns meses apenas. E aí chegou, né, o grande momento, né? Isso será motivo para a nova história, ou seja, a palavra do dia seguinte que eu vou estar aí apresentando a você. Pastor, qual que é a moral da história? Qual que é o ensino? Qual que é a orientação? Qual que é a revelação de Deus nessa palavra que o Senhor deu hoje? Então, quando nós tomamos uma atitude, fazemos uma aliança com Deus, nós temos que nos propor a dar continuidade à nossa vida. Sim, dentro de um propósito já estabelecido por Deus. E crer no agir dele, porque ele vai fazer no tempo determinado as coisas acontecer da melhor forma possível. Vai depender muito da sua entrega, da sua disposição, da sua fé e permanecer naquilo que Deus já prometeu para você. Jacó, já com a certeza no seu coração, com a promessa que aonde ele fosse ele seria abençoado, aonde ele pisasse, e que aquela terra onde ele estava seria dado a ele e os seus descendentes. Então ele já estava de olho lá, ou seja, na família, ele já conseguia ver a família formada. Não tinha um centavo no bolso, né? O que ele tinha, ele derramou sobre a pedra, que era o seu azeite. Mas ele tinha disposição, ele tinha fé, ele tinha coragem, ele tinha, ou seja, vontade de trabalhar, né? Porque ele sabia trabalhar, era algo que estava dentro dele, ele já havia aprendido, né, com o pai e com a mãe, e aí ele está disposto a arregaçar as mangas, né, e aprender de repente um novo ofício, né, que eu não vi relato nenhum que Jacó ele era pastor, não, mas ele tem uma pessoa que de repente teve oportunidade nesses 7 anos ali de ser professora dele, ensinar todos os ofícios do novo caminho, que é pastorear ovelhas, tá certo? Então, meu amado, você tem acompanhado essa caminhada, você tem acompanhado essa direção de Deus, essa orientação de Deus. E aqui um homem, né, ou seja, a história de uma pessoa, ela está se desenhando. De repente você está aí, a tua história está se desenhando. Mas me conte uma coisa, quem é o teu aliado nessa caminhada? Você já fez uma aliança com o teu aliado? Já tem um compromisso com ele em servi-lo, em honrá-lo, ou seja, em fazer a sua vontade? Você já tem uma aliança com essa pessoa? Ou ainda está pensando? Está na hora de você decidir a sua fé. Está na hora de você fazer a tua escolha. Quem é aquele que você se propõe a ser o dono dos teus pensamentos, aquele que ocupa a tua mente? Quem é o projetista da tua vida? Quem é ele? Quem é aquele que, ou seja, que está disposto a lutar por você todos os dias? Quem é? Você já fez a tua escolha? Já escolheu aquele que vai ser o teu general? Aquele que vai ser o teu Deus, o teu Senhor? Jacó já fez a escolha dele. Já fez a escolha dele. Então, é o Deus que eu apresento a você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó. O meu Deus, que também ele pode ser o teu Deus, se você quiser, se você desejar.
E se você assim aceitar de todo o seu coração, a partir de agora, de hoje, ele passará também a ser o teu Deus. Ele vai andar pelos seus caminhos, ele vai lutar tuas batalhas, ele vai te guardar, vai te livrar, ele vai curar as tuas dores, vai livrar você, vai salvar você, vai tirar todas as mazelas, os atrapalhos, os embaraços da tua vida e vai te dar uma nova vida. Essa é a proposta dessa caminhada que nós estamos fazendo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Pega o seu copo com água, por favor. Nós vamos falar com Deus. E nessa oração, faça a sua decisão. Tome a sua decisão que vai mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Está aqui meu copo com água. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Paizinho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, juntamente com dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, de perto e de longe, Senhor, que se voltam para o Senhor de coração, com toda alegria, com toda fé, e diante da circunstância, da situação que ela está passando, que está vivendo, meu Deus, ele se propõe a fazer a sua escolha, a escolher aquele que vai conduzir a sua vida a partir de agora, escolher aquele que vai direcionar os seus caminhos, escolher aquele que vai lutar suas batalhas, escolher aquele que é dono do universo, que é o Salvador, que é soberano, aquele que nos amou incondicionalmente e deu o seu único Filho para que nele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paizinho, santifica, Pai, esta água, consagre e abençoa, Senhor, que seja o santo remédio na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Meu amado, beba dessa água agora e receba aí a tua vitória, receba aí a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Beba agora. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, vão ficando por aqui, tá certo? Amanhã nós se vemos em nome do Senhor Jesus. Tchau.